Vamos imaginar um cenário. Uma empresa decide terceirizar uma função, assim, absolutamente crítica. Uhum. Pensa no processamento de toda a folha de pagamento com dados sensíveis ou na gestão completa dos investimentos, onde cada decisão vale milhões. Certo. A pergunta é: como é que o auditor dessa empresa pode assinar um relatório e dizer que os números estão corretos, se uma parte crucial da operação acontece em outro lugar, nas mãos de outra organização? Essa é a grande questão, né? Como é que se garante a confiança quando os dados estão, tipo, do outro lado do muro? Olha, essa é a pergunta de $1 milhão na auditoria moderna. E a resposta, ou pelo menos o caminho para ela, está num documento fundamental aqui no Brasil. Qual seria? NPC TA 402. E é sobre ela que a gente vai conversar hoje. A nossa fonte é a resolução do CFC que aprovou essa norma, que, na verdade, alinhou o Brasil com as práticas internacionais. Ah, sim. E a nossa missão aqui é entender a lógica por trás dela. Sabe, como um auditor consegue ter segurança sobre processos que ele não pode ver diretamente, sem que isso vire um buraco negro na auditoria. Certo. Então vamos mergulhar nisso. Porque não é só uma regra técnica, né? Não mesmo. A gente está falando da base da confiança no mercado. Se as empresas podem simplesmente, sei lá, terceirizar suas responsabilidades, todo o sistema de accountability, de prestação de contas, fica meio comprometido. Fica frágil. Exato. Então, vamos ver como a norma tenta evitar isso, quais os objetivos do auditor e, o mais importante, quais são as ferramentas práticas que ele tem para fazer o trabalho dele. O problema, na verdade, ele parece óbvio quando a gente para pensar. Hoje, terceirizar é a norma. Com certeza. Desde o processamento de transações com cartão de crédito até a gestão de data center na nuvem. Partes vitais das empresas estão nas mãos de terceiros. Exatamente. E quando esses serviços mexem diretamente com os números que vão parar lá no balanço, nas demonstrações contábeis, o auditor não pode simplesmente fingir que não é com ele, né? Não pode. A norma é muito clara. Esses serviços terceirizados, eles são uma extensão do sistema de informações da empresa. Faz todo sentido. Ignorar isso seria, sei lá, como um médico que examina um paciente, mas se recusa a olhar os exames de laboratório. Não faz sentido. Claro. Por isso, a norma estabelece 2 objetivos muito claros para o auditor. Primeiro, entender a fundo a natureza e a relevância desses serviços. O que exatamente está sendo feito lá fora e como isso afeta os controles internos da empresa que ele audita. Certo. Isso para mapear os riscos. Isso, para mapear onde podem surgir erros ou até fraudes. E o segundo objetivo? O segundo é responder a esses riscos. Depois de entender o terreno, ele precisa planejar e executar procedimentos de auditoria para lidar com os riscos que ele identificou. Ok. E aqui está o pulo do gato. O objetivo final não é dar uma opinião sobre a empresa terceirizada. Ninguém está pedindo isso. O foco é outro. O foco é obter evidência suficiente e apropriada para sustentar a opinião sobre as contas da empresa que o contratou, a entidade usuária, como a norma chama. Certo, mas isso cria uma tensão. O auditor precisa de evidências, só que a operação está acontecendo em outra empresa. Ele não pode simplesmente bater na porta da prestadora de serviços e pedir acesso a tudo. Exato. Isso parece uma limitação gigantesca. Como é que ele contorna isso? Essa é a questão central que a norma resolve. Ela cria um mecanismo, um padrão para essa troca de informações. E as ferramentas mais importantes são 2 tipos de relatórios. Ah, os famosos relatórios. Exato. Relatórios que a organização prestadora de serviços pode contratar para serem emitidos pelos seus próprios auditores. E como é que funcionam esses relatórios? Existem 2 níveis. E olha, a diferença entre eles é gigantesca em termos de segurança que eles oferecem. Vamos lá. O primeiro é o relatório tipo 1. Eu gosto de pensar nele como a planta baixa de um cofre. A planta baixa. Gostei da analogia. Ele traz uma descrição detalhada do sistema da prestadora de serviços e um parecer do auditor dela sobre o desenho dos controles, mas em uma data específica. Ah, tá aí o detalhe. Ou seja, ele diz, olha, em teoria, na data de hoje, o sistema foi projetado de forma adequada para ser seguro. Em teoria.
Eu já estou sentindo onde isso vai dar. A planta do cofre pode ser perfeita, mas isso não me diz se alguém deixou a porta aberta a noite toda. Exatamente, você pegou o ponto. O relatório tipo 1 não prova que os controles funcionaram ao longo do tempo. E é aí que entra o outro, imagino. E é por isso que existe o relatório tipo 2. Ele é muito, mas muito mais poderoso. Ele inclui tudo que o tipo 1 tem, a descrição, a adequação do desenho, mas adiciona um elemento crucial: testes. Testes. Testes sobre a efetividade operacional desses controles ao longo de um período, geralmente 6 meses ou 1 ano. Ah, então esse é o que interessa de verdade. Sem dúvida, usando a mesma analogia, o relatório tipo 2 é como ter acesso às gravações da câmera de segurança do cofre do último ano. Boa. Você não vê só o projeto, você tem a prova de que ele funcionou como deveria, dia após dia. Para um auditor da empresa usuária, um relatório tipo 2 é ouro. É uma evidência robusta. E na prática, o que acontece se uma empresa prestadora de serviço só oferece um relatório tipo 1? Isso é tipo um sinal de alerta para o auditor? É um sinal de alerta enorme. Pode significar várias coisas. E, assim, nenhuma delas é particularmente boa. Por exemplo, Pode ser que a organização de serviço seja nova e seus controles ainda não sejam maduros para serem testados. Ou, num cenário mais preocupante, pode ser que eles não queiram que os controles sejam testados. complicado. Ok, então o processo começa com o auditor entendendo a relação entre as empresas. O que ele precisa saber exatamente antes mesmo de pedir um desses relatórios? Ele precisa fazer um diagnóstico completo. Primeiro, qual a natureza e a importância dos serviços? A gente está falando de algo periférico ou do coração da operação financeira? Certo. Segundo, qual a materialidade das transações que passam por lá? Milhares ou bilhões de reais? E terceiro, e isso é muito importante, qual é o grau de interação entre as duas empresas? O que seria um exemplo prático de grau de interação? Imagina uma empresa que terceiriza a folha de pagamento. Se essa empresa tem um processo interno rigoroso, onde um gerente aprova cada hora extra, cada bônus, antes de enviar os dados para a processadora, a interação é alta. A empresa cliente ainda tem bastante controle. Isso. Agora imagina um gestor de fundos de investimento. Ele tem autoridade total para comprar e vender ativos em nome do cliente, sem aprovação prévia para cada transação. Aí a interação é baixíssima. Baixíssima. A dependência dos controles do gestor de fundos é quase total. Quanto menor a interação, mais críticos são os controles da prestadora de serviços. Entendi. E depois desse diagnóstico, vamos dizer que o auditor conseguiu um relatório tipo 2. Ele pode simplesmente anexar ao processo e considerar o trabalho feito? De forma alguma. Não é um carimbo cego. A responsabilidade final é dele. E o que ele tem que fazer? Primeiro, ele precisa avaliar o auditor que emitiu o relatório. Ele é competente? É independente? Segundo, ele precisa ter certeza de que o relatório foi feito sob normas adequadas. Ok. Mas tem um ponto que muitas vezes é esquecido. Ele precisa avaliar os controles complementares da entidade usuária. E soa bem técnico. O que seria um exemplo disso no mundo real? Voltando ao exemplo da folha de pagamento. A empresa terceirizada processa os dados que recebe. O relatório dela pode ser perfeito, mostrando que os cálculos são infalíveis. Uhum. Mas ela assume que a empresa cliente tem um controle para garantir que as horas extras dos funcionários foram aprovadas corretamente antes de enviar os dados. Ah, o controle que acontece do lado de cá. Exato. Esse processo de aprovação interna na empresa cliente é um controle complementar. Se ele falhar e a empresa enviar dados de horas extras fraudulentas, o sistema todo falha. E o pagamento vai sair errado. Vai sair errado, mesmo que os cálculos da prestadora de serviço estejam perfeitos. O auditor precisa verificar se esses controles existem e funcionam do lado de quem o contratou. Isso faz todo sentido. Mas vamos levar a um ponto mais sensível. O auditor da empresa usuária está, no fundo, confiando no trabalho de outro auditor. Alguém que ele talvez nunca tenha encontrado. Sim. Isso não cria um risco? Um auditor está basicamente apostando a própria licença no trabalho de um desconhecido.
Você tocou no cerne da questão da confiança profissional. Sim, existe um risco e é por isso que a avaliação da competência e da independência do outro auditor é um passo formal, obrigatório. Mas e se ele não se sentir confortável? A norma oferece alternativas. Se o auditor não se sentir confortável com o relatório ou se um relatório tipo 2 não estiver disponível, ele tem outras opções. Quais? Ele pode, com a permissão da empresa cliente, ir ele mesmo até a organização prestadora de serviços e testar os controles. Ou pode contratar um terceiro auditor, de sua confiança, para fazer isso por ele. A opção de confiar e não verificar não existe. E o que acontece se o cenário for ainda mais complexo? Hoje é comum a gente ver uma terceirização da terceirização. Sim, as subcontratadas. A empresa que processa sua folha de pagamento pode usar uma outra empresa para hospedar os dados em nuvem, por exemplo. Como a norma lida com essa cadeia? A norma chama essa terceira empresa de organização subcontratada. E é bem direta sobre isso. O relatório da prestadora de serviços principal pode lidar com isso de duas formas. Qual a primeira? A primeira é um método de inclusão, onde o relatório dela abrange e testa também os controles da subcontratada. É a solução ideal, mais transparente. E a outra? A outra é o método carve-out, ou desmembramento. É quando o relatório da prestadora principal diz explicitamente: olha, meus controles são esses, mas os serviços daquela subcontratada estão fora do meu escopo. E aí? Se isso acontecer, e os serviços da subcontratada forem relevantes para a auditoria, o trabalho do auditor da empresa usuária dobrou. Ah, entendi. Ele agora precisa aplicar todo esse mesmo processo de avaliação de riscos e obtenção de evidências também para essa terceira empresa na cadeia. A responsabilidade não pode ser empurrada para frente. Falando em responsabilidade, chegamos à pergunta final e talvez a mais importante. No relatório de auditoria dele, aquele documento público que vai para os investidores, Certo. o auditor da empresa usuária pode mencionar o trabalho do auditor da prestadora de serviços para, de alguma forma, dividir a culpa se algo der errado? De jeito nenhum. A norma é taxativa quanto a isso. A responsabilidade é 100% do auditor da empresa e ponto final. 100%. Em um relatório com opinião limpa, sem ressalvas, é expressamente proibido fazer qualquer referência ao trabalho do auditor da organização prestadora de serviços. Por quê? Fazer isso daria a impressão de que a responsabilidade é compartilhada, e ela não é. A assinatura no relatório de auditoria é uma só. E se as coisas derem muito errado? O auditor faz todo esse processo, mas, sei lá, a prestadora de serviço simplesmente não colabora. Não tem relatório disponível, uma visita é negada. O que acontece? Ele joga a toalha? Ele não pode jogar a toalha, mas ele tem uma arma poderosa. Se ele não conseguir obter as evidências que precisa sobre uma área relevante, isso configura o que a gente chama de limitação de escopo. E o que isso significa na prática? Dependendo da importância do que ele não conseguiu ver, ele será obrigado a emitir uma opinião com ressalva, dizendo, olha, está tudo certo, exceto por esta área que não pude auditar. O que já é bem ruim. E pode ser pior. Em casos mais graves, ele pode emitir uma abstenção de opinião, que basicamente diz ao mercado, não tive condições de concluir meu trabalho e não posso garantir que estes números estão corretos. E isso é uma bomba para a reputação de uma empresa. Totalmente. É um alerta seríssimo para investidores e reguladores. Então, quando a gente olha para o todo, a NBCTA 402 é muito mais que um manual técnico. É, na verdade, um mapa. Um mapa para o auditor navegar nesse mundo da terceirização sem perder o rumo da responsabilidade. Exato. Ela estabelece um processo rigoroso para que a confiança seja mantida, mesmo com as operações cada vez mais fragmentadas. Um processo que tem ferramentas bem definidas. Perfeito. O ponto central é que a terceirização de uma função de negócio nunca pode significar a terceirização da responsabilidade. Nem para a gestão da empresa. Nem para a gestão da empresa, que é a dona final dos números. Nem para o seu auditor. A norma existe para garantir que essa cadeia de prestação de contas permaneça intacta. Não importa quantos elos existam nela. Você tem algum exemplo disso? Lembro de um caso em que uma empresa quase teve sua opinião ressalvada porque a subcontratada da sua prestadora de serviços
que era uma pequena startup de tecnologia, se recusava a passar por uma auditoria de controles. A cadeia de confiança quebrou no elo mais fraco. Isso me leva a uma questão importante para o futuro. Esta norma foi pensada para um mundo de terceirização entre organizações, entre pessoas. Uhum. Hoje a gente vê empresas terceirizando processos críticos para sistemas de inteligência artificial, para algoritmos de caixa preta, onde as decisões são tomadas de formas assim que podem ser opacas até para os próprios criadores. É a nova fronteira. Exato. A pergunta que fica é: como essa estrutura de auditoria, que é baseada em entender o desenho de controles e testar a eficácia deles, como ela vai precisar evoluir para dar segurança sobre um serviço cujo funcionamento interno é um mistério? É uma ótima pergunta. Como um auditor pode auditar a confiança em um algoritmo?